Eu sou oriundo lá do estado de Minas Gerais, mas eu resido em Feira de Santana. Estou acompanhado hoje aqui do pastor Moisés, que está ali atrás, da sua esposa e da sua filha, a irmã Franciele e a irmã Rafaela, e também com a minha digníssima esposa e a minha filhinha também, que está na barriga dela ali, que está vindo em breve, que é a irmã Thaís Adorno, que, se Deus permitir, daqui a pouco também vai louvar um louvor ao nome do Senhor. Eu sou pastor auxiliar ali na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Feira de Santana, e Deus tem sido muito bom conosco. Também atuo como professor de teologia nos seminários das Assembleias de Deus lá na cidade de Feira de Santana. Então, estar aqui hoje com os irmãos é uma honra para mim. Eu quero louvar a Deus também pela vida do anjo da igreja, pastor Davi, que está ali atrás, companheiro de ministério, pastor assim como eu também. Deus continue abençoando a vida do servo de Deus. Muito bom estarmos aqui. Irmãos, hoje é um dia especial. Nós estamos celebrando a ressurreição do nosso Jesus Cristo. E Deus colocou um texto em meu coração para compartilhar com os irmãos, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do verso de número 23. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19, a partir do verso de número 23. Quem encontrou o texto diz amém. A palavra de Deus diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, ou não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Verso 25. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E você diz amém. Pode tomar o seu assento, pode glorificar o Senhor, sinta-se à vontade. Meus amados irmãos, meditando um pouco nesse texto, orando ao Senhor e pedindo que Deus colocasse uma palavra no meu coração para ministrar o coração de vocês em um domingo tão especial como esse, Deus falou fortemente ao meu coração sobre um tema. E o tema que eu quero dar a esta mensagem, para conversarmos um pouco aqui nesta noite, é: quem é você aos pés da cruz? O tema da mensagem é: quem é você aos pés da cruz? Os irmãos podem repetir comigo: quem é você? De novo no 3, 1, 2, 3. Todos nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a cruz, o patíbulo, o madeiro maldito nas costas,
caminha pela via dolorosa em Jerusalém, em direção ao Gólgota, em direção ao Calvário. O profeta Isaías vai dizer que sobre ele estavam todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões estavam embutidas sobre ele. Ele está caminhando pela via dolorosa em Jerusalém, ele está sendo esbofeteado, cuspido, humilhado, por amor a nós, com uma coroa de espinhos africanos na cabeça, furando o seu crânio, com uma cruz pesadíssima nas costas. Ele caminha em direção à morte de cruz, a morte substitutiva, a morte vicária. Cristo morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Cristo Jesus tem vida para todos nós, vida para mim, vida para você, e vida em abundância, aleluia. Mas a bem da verdade, essa vida que nós a vivemos hoje, não mais na carne, mas segundo a pessoa bendita de Jesus, nós vivemos com um propósito. E talvez os irmãos possam estar se perguntando: qual será ou qual é o meu propósito? Todos nós já fizemos essa pergunta um dia. Todos nós já paramos diante de um espelho, tocador, e olhando diante do espelho, nós nos fizemos essa pergunta: qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Quem tem sido eu, ou quem eu tenho sido para agradar, para trabalhar, para ser aquele a quem Deus quer que eu seja? Todos nós, quer homem ou mulher, quer jovem ou ancião, temos um propósito diante de Deus. Deus conta com você. Aquele que pode, por favor, olha para esse crente do seu lado, dá uma provocadinha e diz assim: Deus conta com você. Aleluia. Deus quer usar você. Ah, pastor, mas eu não tenho condição. Mas é você que Deus quer usar. Ah, pastor, mas eu não tenho letra. Mas é você que Deus quer usar. Ah, pastor, mas a circunstância tem batido em minha porta e a dificuldade tem me levado à desistência, e Deus hoje me traz aqui para ser profeta para alguém e dizer: mesmo em meio às lutas e às dificuldades, é você quem Deus quer usar. Aleluia, aleluia. Jesus, com a cruz nas costas, segue em direção ao Gólgota. A cruz é enfincada no Calvário. O meu Salvador está dependurado em um madeiro maldito. O apóstolo Paulo chega a dizer que na cruz ele rasgou a nossa dívida e pregou a cédula que nos era contrária naquele madeiro, como quem estava dizendo: eu paguei o preço, eu paguei o preço, eu paguei o preço. Ah, mas o fulano não merece, mas ele pagou o preço. Ah, mas o Beltrano não merece, mas ele pagou o preço. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui: nada na graça é por mérito, mas sim é por presente. Não é por mérito, mas é benefício. Não é por mérito, mas é amor. É Jesus dizendo: eu amo, eu pago o preço, eu faço por Ele. Quem pode glorifica o nome de Jesus, porque Ele pagou um preço que você não poderia pagar. Quem pode glorifica Ele, porque hoje é domingo e a morte não pode detê-lo, o sepulcro não pode detê-lo, a cruz não pode detê-lo, e domingo pela manhã Ele ressurgiu dos mortos. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aleluia. Mas ainda no cenário da crucificação, nós temos algumas pessoas que
nós podemos extrair algumas lições aqui. Eu tenho 4 classes de pessoas aos pés da cruz. Quantas classes? Quantas? A primeira delas está registrada no versículo de número 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, fizeram 4 partes, uma para cada soldado, e também a túnica. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Primeira classe de pessoas que eu quero destacar aqui neste texto, os soldados. Quem pode comigo, repita: os soldados. Quem são os soldados? Aos pés da cruz eu tenho 4 classes de pessoas, e a primeira delas são os soldados. Quem são eles, pastor? Eles são funcionários públicos, estão a serviço de Roma. Eles são o detentor de um prisioneiro, e o prisioneiro aqui é Jesus, por causa do meu e do teu pecado. Eles são os guardas que estão conduzindo um inocente para a morte. Mas se eu pudesse, tivesse o privilégio de estar neste cenário, e por um instante sequer, eu chegasse do lado de um soldado desse, e perguntasse a ele: ô meu querido, o que tu fazes aqui? Qual seria a resposta que ele possivelmente me daria? O que tu fazes aqui aos pés da cruz? Pastor Moisés, talvez um soldado desse poderia olhar para mim e me dizer: olha, eu estou aqui porque estou cumprindo ordem. Pilatos me mandou para cá. Eu estou aqui porque eu estou na escala de serviço. Eu estou aqui porque é minha obrigação, é meu emprego, é meu trabalho estar aqui. E talvez tu pode estar se perguntando aí no banco: tá, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Eu te explico. Assim como os soldados, se eu perguntasse para você aqui hoje: o que tu fazes aqui aos pés da cruz? Talvez você iria me dizer: eu estou aqui porque eu estou cumprindo obrigação, eu estou aqui porque o pastor me escalou, eu estou aqui porque a minha mãe é crente, então eu tenho que ser crente também, eu estou aqui porque é minha responsabilidade abrir a igreja, zelar pelo som, ei, é minha responsabilidade cuidar do ar-condicionado. Então quer dizer que tu está aqui por causa da obrigação? Meu irmão, é tempo da gente parar e refletir. O que tem te trazido aos pés da cruz, hein? A obrigação ou o amor? A obrigação ou o amor? Qual é o motivo que tem te trazido aos pés da cruz? Glória a Deus. Mas tem uma segunda classe de pessoas também aos pés da cruz. Pergunte qual? Mais forte. Quem são eles? Vamos analisar aqui. Versículo de número 25, por favor. Diz assim: junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Repita comigo: sua mãe. Maria. Bendita entre as mulheres, cheia de graça, escolhida por Deus para gerar em seu ventre o Salvador da humanidade. Se eu tivesse a mesma oportunidade, permita-me descer aqui, irmãos. Se eu tivesse a mesma oportunidade de por um minuto sequer assentar-me aos pés da cruz com Maria e perguntá-la: ô irmã Maria, o que tu fazes aqui? Talvez ela iria me dizer: eu estou aqui porque este a quem eles estão crucificando é meu filho. Eu estou aqui porque ele é sangue do meu sangue. Eu estou aqui porque estou passando o pior dia da minha vida e eu não poderia deixá-lo desamparado. Talvez há alguma Maria entre nós aqui.
Não entendi, pastor. Você vai entender. Tem gente que só vem para o culto porque o parente traz. Tem gente que só vem para o culto, porque eu tenho que ir porque minha mãe me leva. Eu tenho que ir porque meu pai me obriga. Eu tenho que ir porque a minha esposa diz que eu tenho que estar lá todo dia de domingo. É gente que só vem por conta do parentesco, sabe? É sangue do meu sangue, então eu tenho que estar lá. É minha obrigação, eu preciso estar lá cumprindo tabela. E Deus está dizendo, aos pés da cruz, tu és como Maria, que está lá por causa do parentesco? Mas há também uma terceira classe de pessoas nesse texto. Pergunte quem são. Maria, tia de Jesus, mulher de Clopas, e também Maria Madalena. Tem 3 Marias aos pés da cruz. Uma é mãe, uma é tia, e a outra era do ministério. E se eu sentasse-me com Maria, tia de Jesus, e Maria Madalena, e conversasse com elas por alguns minutos e perguntasse: qual foi o motivo que trouxe vocês até aqui? Talvez a Maria, tia de Jesus, iria pelo mesmo viés do que a mãe. Eu estou aqui porque eu estou acompanhando a minha irmã. Eu estou aqui porque ele é meu sobrinho, parentesco. Mas se eu perguntasse para Maria Madalena, qual seria a resposta de Maria Madalena? Eu acho que Maria Madalena iria dizer: eu estou aqui porque certa ocasião eu estava possessa de 7 demônios, oh glória, e possessa de espírito maligno. Ele chegou, estendeu as mãos sobre mim, e com uma palavra de amor ele me libertou, expulsou de mim os demônios. Ele me amou e me amando me salvou e me libertou. Meu irmão, eu preciso dizer isso aqui. Tem gente, pastor Moisés, que só está aos pés da cruz porque um dia Jesus foi lá e tirou ele de algum lugar. Um dia Jesus foi lá e expulsou o demônio da vida dele, e aí ele vem, mas por causa da obrigação. Ele vem com peso, dizendo: eu estou aqui porque eu estou acompanhando ele, porque certa vez ele expulsou um demônio, aí agora eu estou com aquela obrigação de estar acompanhando ele, sabe? E Jesus está olhando e está dizendo: ei Maria, eu não quero tua obrigação, eu quero teu coração. Oh glória a Deus. Isso é tão verdade, irmãos, que tem mais uma classe de pessoas no pé da cruz, e é sobre ele que nós precisamos meditar. Vamos ver o texto? Versículo de número 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Mas eu quero ler de novo com os irmãos o verso 26, e peço aos irmãos que repitam comigo, por favor. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. Pergunta: quem estava presente? Vamos repetir isso aqui. O discípulo a quem ele, quem estava presente? Por que será? Ele tinha 12 do colégio apostólico, 70 que
não faziam parte do colégio apostólico, mas também eram discípulos. Uma grande multidão que por onde ele passava acompanhava ele. Mas aos pés da cruz só tinha um. Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver a filha de Jairo ser ressuscitada. Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver o seu rosto transfigurar no Monte da Transfiguração. Mas aos pés da cruz, Pedro e Tiago correram. Só João estava lá. Soldados estão por obrigação. Maria, mãe, Maria, tia, estão porque são parentes. Maria Madalena está porque recebeu um milagre. E alguém está se perguntando, e João? Onde é que João se encaixa nessa história? Eu vou te falar. João se encaixa nessa história porque esse João aqui, ele é conhecido como o discípulo a quem Jesus? João não está aqui por obrigação. João não está aqui porque ele é primo de sangue de Jesus. Por que João está, pastor? João está aos pés da cruz porque Jesus o amava. E ele amava Jesus, oh glória, amava, a ponto de recostar a sua cabeça no peito. Ei, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui, João é alguém próximo de Jesus, João é um amigo do peito de Jesus, João é aquele que estava quando ninguém estava, João era alguém de confiança, a ponto de Jesus olhar e dar a ele a maior responsabilidade, dizer, ei meu filho, essa aí vai ser sua mãe, deixa eu rasgar logo o verbo. Jesus está procurando entre nós verdadeiros Joãos. Eu sou um, onde é que está o segundo? Onde é que está o segundo que quer ser João? João por quê, pastor? Que não está aqui por obrigação, não está aqui porque o pastor mandou, não está aqui porque um dia ele foi lá e fez um milagre, não está aqui porque é parente, não. Mas por que está aqui então? Porque Jesus o amou, Jesus o amou, Jesus o amou, Jesus o amou, Jesus te amou. Aleluia. Jesus te amou. Esteja aos pés da cruz, seja como João, alguém que não está aos pés da cruz pelo que Jesus pode dar, mas sim por quem Ele é. Só quem está entendendo essa palavra, levanta a mão para o céu e dá um brado de glória ao nome do Senhor. Olha para esse irmão aí e diga para ele, quem é você aos pés da cruz? Mais forte, quem é você aos pés da cruz? Você está por obrigação? Você está porque é parente de alguém? Você está porque ele fez um milagre na sua vida? Ou você está porque ele te ama e você ama ele? Oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia. E por fim, caminhando para encerrar, para não cansar os irmãos, João estava lá, não por obrigação. João estava lá, não porque era parente de alguém. João estava lá não porque Jesus tinha feito milagre na vida dele, não. João estava lá porque ele o amava. E na sexta-feira, que nós chamamos de sexta-feira da paixão de Cristo, às 3 horas da tarde, o céu se escureceu, sepulcros se abriram, e ele morreu.
Jesus morreu a nossa morte. E conforme o apóstolo Pedro diz, ele desce no Hades, prega os espíritos em prisão, leva cativo o cativeiro. Por 3 dias a morte segurou Jesus. Mas era um domingo. Oh glória! Um domingo como esse, domingo de Páscoa. Oh glória! Oh glória, eu sinto Deus aqui. Alaia mandaré secomanácia. Era um domingo como esse, Maria Madalena foi ao sepulcro. Maria Madalena, aquela que estava aos pés da cruz, foi ao sepulcro. E chegando ao sepulcro, ela se depara com a pedra removida, e um anjo assentado sobre a pedra. Oh glória! Ela olha aquela cena, e atenta e preocupada, pastor Moisés, ela diz: onde o puseram? Aonde vocês colocaram ele? Diga-me para que eu possa cuidar do corpo. Fala, por favor. Fala o que vocês fizeram com o corpo dele. Aí o anjo olha para ela e diz: oh Maria, tu está procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou. Ele ressuscitou. A cena que Maria tem na mente é a cena de um Cristo crucificado. A tristeza está batendo no coração dela. Ela olha e vê a pedra removida, o sepulcro aberto, um anjo falando com ela: entra aí minha filha, para você ver que ele ressuscitou. Ela desconfiada, com medo: vou, não vou, vou, não vou. De repente uma voz brada e diz: Maria. Oh, o texto diz que ela olha, não sabe quem é, não reconhece. O dia está rompendo ainda, está escuro. Ela, sem entender, vai se aproximando. E então ela pergunta: Rabone, ou seja, mestre, és tu, Senhor? Jesus olha para ela e diz: ei Maria, eu estou vivo, Maria. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Jesus, aliás, o anjo não removeu a pedra para Jesus sair de lá, não. Por quê, pastor? Porque Jesus podia muito bem arrancar a pedra, atravessar a parede e sair do outro lado. Mas por que o anjo tirou a pedra, pastor? Para que Maria Madalena pudesse entrar lá dentro e sair de lá falando: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele já ressuscitou. Oh, glória! Jesus olha para ela, chama ela para perto e diz assim para ela, melhor o anjo, diz assim para ela: ô Maria, vai, diz aos discípulos e a Pedro, Marcos capítulo de número 16, verso 7, vai, diz aos discípulos e a que ele já ressuscitou. Por que os discípulos e a Pedro? Porque Pedro é o mesmo Pedro que 3 dias atrás tinha negado. E conforme Lucas capítulo de número 22, verso 61, esse Pedro chorou amargamente os 3 dias, porque negou a Jesus. E Jesus ressuscita preocupado com Pedro. Pedro está chorando, desesperado, achando que para ele não tem mais jeito, que ele é o pior dos pecadores. Jesus ressuscita e diz: manda chamar Pedro lá. Oh glória! E ela sai, chama Pedro e chama João e diz assim para eles: João, Pedro, ele ressuscitou. João capítulo de número 20. Pedro e João saem desesperados, correndo em direção ao sepulcro. Eu imagino a conversa: vamos lá conferir? Vamos, quem chegar primeiro ganha, bora. E saem correndo, desesperado, para conferir se Jesus tinha ressuscitado.
Diz a Bíblia, João capítulo 20, que João, talvez por ser mais magrinho, correu mais e chegou primeiro. Tendo chegado primeiro, olhou o sepulcro, ficou com medo e não, irmão. Pedro veio de lá, afoito, desesperado, sai. Entrou. Por quê, pastor? Porque às vezes a necessidade do Pedro é maior do que a do João. Às vezes o Pedro está com sentimento de culpa que o João não estava, porque estava nos pés da cruz. Oh glória, eu vou rasgar o verbo aqui e vou dizer, se há um sentimento de culpa sobre a tua vida hoje, caia por terra no nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque tu és Pedro, e para Pedro Deus deu uma segunda chance. Então tem hoje uma segunda chance para você, uma segunda chance para sua casa. Jesus ressuscitou e Ele te chama, vem Pedro, que eu tenho algo contigo ainda sobre a terra. Ele entra e diz o texto bíblico que o lençol que estava embolado no corpo do mestre estava amarrotado em um lugar à parte, mas que o lenço que foi usado na cabeça estava dobrado. E dobrado num lugar à parte. Só os irmãos lê depois João capítulo 20. O lenço que estava sobre o seu rosto estava dobrado em um lugar à parte. E aí eu olho para esse texto e fico sem entender o porquê disso aqui. Por que o lençol que estava no corpo está embolado no chão? E por que o lenço que estava no rosto está dobrado em um lugar à parte? Estudando um pouquinho de contexto judaico, a gente descobre que existia um costume naquela época. Pergunte qual o costume? Todo rei, quando se assentava à mesa para comer, com sua família ou sem, fazia a sua refeição. E se caso por algum motivo ele precisasse sair da mesa, se ausentar da mesa temporariamente, sem ter terminado a sua refeição, ele deixava o lenço dobrado em um lugar à parte. Se ele tivesse terminado, ele pegava o lenço, limpava a boca, amassava o lenço e jogava o lenço amassado, escanteado. O servo vinha de lá, olhava a mesa e via o lenço amassado, jogado, ele logo entendia, opa, ele já terminou. Mas se o servo viesse e achasse um lenço dobrado em um lugar à parte, o servo olhava e dizia, ele não terminou. Não entendi? Você vai entender. Chega Pedro e João correndo. Olha, lençol para um lado, lenço dobrado. O que é isso, pastor? Era Jesus deixando uma mensagem para eles. E que mensagem é essa? Eu não terminei ainda. Oh glória, oh glória. Jesus estava dizendo, eu não terminei ainda. Não terminou o que, Senhor? Eu vou voltar. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Eu vou subir. Só você que vai subir também. Dá o melhor brado de glória que você puder nesta noite. Glorifica Ele. Ele vai voltar. Ele vive. Ele vive. E Ele vai voltar para arrebatar-nos dessa terra. Se coloque de pé no nome de Jesus. Thaís. Os músicos me ajudam aqui.